Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E neste amor está a base de toda a fé cristã, não como ideia vaga, mas como realidade revelada no Filho. O amor de Deus não foi mostrado apenas em frases poéticas, mas se tornou carne, sangue, vida e cruz. Este é o coração do Evangelho. Deus enviou seu Filho não porque o mundo era digno, mas justamente porque o mundo estava perdido. Ele amou quando não havia nada em nós que merecesse amor. Ele nos buscou quando corríamos para longe. Ele nos viu em trevas e nos deu luz. Mas precisamos entender algo. Esse amor não é superficial, não é um abraço vazio. É amor santo, que liberta, confronta, transforma. Ele não mascara o pecado, ele o revela, não para condenar, mas para salvar, não para humilhar, mas para curar. É por isso que João insiste: se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor verdadeiro não pode ser apenas declarado, ele precisa ser vivido. Mas aqui está o choque. Muitos falam de amor, mas não conhecem o Deus que é amor. Vivem de aparências, repetem versos, mas não carregam o fruto. João não deixou margem de dúvida. Quem não ama, não conhece a Deus. Quando João escreve que nisto se manifestou o amor de Deus, em haver ele enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, ele nos lembra que o amor divino não é conceito, mas ação histórica. O Pai não apenas declarou amor, ele deu, ele entregou, ele ofereceu o que tinha de mais precioso. Esse é o primeiro choque que precisamos absorver. Deus não nos amou em teoria, ele nos amou em sacrifício. Isso expõe a fragilidade da religião moderna, que fala de amor, mas foge da entrega. Muitos dizem amar, mas não se doam. Muitos falam do amor de Deus, mas nunca experimentaram o peso de ser transformados por ele. O amor de Deus se manifesta em Jesus como vida. Ele veio para que vivêssemos por meio dele. Sem Cristo não há vida verdadeira, apenas existência. Vivemos sem rumo, presos em ciclos de vazio, correndo atrás de conquistas passageiras. Mas quando o amor do Pai se revela, a vida muda de sentido. Não corremos mais para a morte, corremos para a eternidade. João testemunhou esse amor de perto. Ele viu Jesus lavar os pés de homens imperfeitos. Ele ouviu o Mestre orar pelos que iriam traí-lo. Ele o contemplou estendendo graça a pecadores desprezados. Tudo isso era o amor de Deus, em carne e osso, andando entre nós. Mas João também viu o outro lado desse amor, o confronto. Jesus nunca deixou de amar, mas seu amor jamais foi permissivo. Ele dizia à mulher adúltera: eu também não te condeno, mas acrescentava: vai e não peques mais. O amor de Deus acolhe, mas transforma. O amor verdadeiro não mantém o pecador no mesmo lugar. É aqui que muitos se perdem. Falam de um Deus que aceita tudo, mas esse não é o Deus da Bíblia. O Pai amou tanto que enviou seu Filho, mas enviou para nos salvar do pecado, não para confirmar nossos erros. O amor divino sempre nos chama à cruz. E a cruz não é ornamento, é lugar de morte para o ego e nascimento para a nova vida. João, o discípulo amado, aprendeu isso no próprio coração. Ele não apenas escreveu sobre o amor, ele foi moldado por ele. Antes era conhecido como Filho do Trovão, impulsivo, pronto a pedir fogo do céu contra quem rejeitava a mensagem. Mas depois de caminhar com Jesus, se tornou o apóstolo do amor. Porque o amor de Deus manifesto não apenas consola, ele reconstrói o caráter. E aqui está a aplicação para nós. Se o amor de Deus realmente entrou em nossa vida, nossa forma de tratar as pessoas precisa mudar. Não podemos mais viver no ódio, na amargura, na indiferença. Não podemos mais ser movidos apenas pelo instinto de defender o que é nosso. Quem foi amado com amor eterno, aprende a amar de forma eterna. Mas amar não é simples. Amar como Deus ama significa abrir mão, significa perdoar,
significa estender misericórdia quando tudo em nós pede vingança. E é por isso que precisamos permanecer em Cristo. Amados, se quisermos compreender a grandeza do amor de Deus, precisamos olhar não para nossas circunstâncias passageiras, mas para a cruz. João 4,10 declara: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui está o coração do Evangelho. O amor não começou em nós. Não foi nossa devoção, nossa obediência ou nossa fidelidade que despertaram o afeto divino. Não foi nossa bondade que chamou a atenção do céu. Foi o próprio Deus, em sua liberdade eterna, quem decidiu amar. Ele nos viu perdidos, rebeldes, mortos em delitos e pecados, e ainda assim nos amou. Essa é a diferença entre o amor humano e o amor divino. O nosso amor quase sempre é resposta a algo bom. Amamos quem nos trata bem, nos aproximamos de quem nos valoriza, nos doamos a quem nos dá retorno. Mas o amor de Deus rompe essa lógica. Ele nos amou quando não havia nada de amável em nós. Ele nos estendeu misericórdia quando só merecíamos juízo. E João usa uma palavra poderosa: propiciação. Cristo não veio apenas nos ensinar a amar. Ele veio satisfazer a justiça divina. Na cruz, o peso da ira de Deus contra o pecado caiu sobre o Filho inocente, para que nós, culpados, fôssemos justificados. Esse é o maior sinal do amor de Deus. Ele não ignorou o pecado, ele o enfrentou, não barateou a graça, ele a selou com sangue. Muitos falam de amor como se fosse apenas aceitação, mas o amor de Deus é mais profundo. É um amor que não apenas abraça, mas transforma. Não apenas recebe, mas regenera. Não apenas consola, mas santifica. Esse é o amor que nos confronta, porque não permite que permaneçamos os mesmos. É por isso que João declara: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor recebido se torna amor oferecido. A experiência da cruz gera comunhão verdadeira. Quem foi perdoado não consegue mais negar perdão. Quem foi alcançado pelo sangue não pode mais viver em ódio. Quem foi chamado para fora das trevas não pode mais se esconder na indiferença. Esse é um teste espiritual. Podemos cantar, pregar, liderar, mas se não amamos, não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. E amar nesse sentido não é sentimentalismo, mas obediência. É obedecer ao mandamento de carregar o bardo do outro, de estender misericórdia, de sacrificar o ego. Esse é o fruto da videira verdadeira. Meus amados irmãos, se até aqui João nos mostrou que o amor de Deus foi manifestado em Cristo e que esse amor nos chama à comunhão, agora ele aprofunda ainda mais. O amor é o sinal da permanência em Deus. 1 João 4,13 diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Aqui está o fundamento. O amor não é fruto da carne, não é resultado de esforço humano, nem de treinamento psicológico. O amor verdadeiro só nasce porque o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito que derrama o amor de Deus em nossos corações. Sem ele, falamos de amor, mas vivemos ódio. Sem ele, pregamos amor, mas guardamos rancor. Sem ele, cantamos amor, mas espalhamos divisão. Mas quando o Espírito se move dentro de nós, algo sobrenatural acontece. Somos capazes de amar até quem nos fere. E João continua: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Veja, o amor não é teoria, não é apenas um conceito abstrato. João fala como testemunha ocular. Ele viu Jesus amar até o fim, amando os que o traíam, perdoando os que o crucificavam, entregando-se por aqueles que o rejeitavam. Esse amor visto e experimentado agora se torna testemunho. Amados, aqui é uma verdade que confronta. Só pode testemunhar quem viu e experimentou. Não basta repetir palavras bonitas. É preciso ter sido tocado pelo amor de Deus para falar dele com autoridade. É por isso que muitos falam de Cristo, mas suas vidas não carregam unção.
porque não se trata de retórica, mas de realidade. E João acrescenta: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Aqui, a confissão não é apenas verbal. Não é simplesmente repetir uma frase em público. É a confissão da vida, a rendição total ao senhorio de Cristo. É viver de forma que cada decisão, cada palavra, cada ato declare: Jesus é o Filho de Deus. E então vem uma das afirmações mais fortes. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aqui João amarra toda a mensagem. Conhecer e crer no amor de Deus não é um exercício intelectual, é uma experiência que muda a vida. Não basta ouvir que Deus é amor, é preciso crer nesse amor a ponto de viver nele. Muitos repetem: Deus é amor, mas vivem como se estivessem sozinhos. Vivem como se o amor de Deus fosse uma teoria distante, um versículo decorado. Mas João diz: quem permanece no amor, permanece em Deus. Isso significa que o amor é o ambiente onde o crente deve habitar. Não é visita esporádica, é morada permanente. E quando permanecemos nesse amor, algo glorioso acontece. O medo é vencido. 1 João 4,18 afirma: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse é um dos versículos mais libertadores de toda a Escritura. O medo escraviza, o medo paralisa, o medo rouba a fé. Mas o amor perfeito de Deus expulsa o medo do coração. Pense comigo. Quantos vivem hoje reféns do medo? Medo do futuro, medo da escassez, medo da doença, medo da morte, medo da rejeição, medo até de Deus. Mas quando o amor é revelado, o medo perde o seu poder. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sabemos que em Cristo somos amados eternamente. O amor não nos livra simplesmente do temor humano, mas até do terror do juízo. João escreve: nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Isso é tremendo. O amor nos dá segurança no tribunal final. Quem permanece em Cristo não teme a condenação, porque já foi amado e perdoado. Amados, aqui há uma verdade que confronta a diferença entre religião e evangelho. A religião gera medo, medo de errar, medo de ser punido, medo de nunca ser aceito. Mas o evangelho gera confiança, confiança de que fomos recebidos, lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro. O medo é fruto da escravidão, mas o amor é fruto da filiação. E aqui está o chamado de João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não amamos para merecer, amamos porque fomos alcançados. Não amamos para ganhar o favor de Deus, amamos porque já fomos favorecidos. O amor não é moeda de troca, é resposta, é reflexo daquilo que já recebemos. E João não suaviza as implicações. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Esse é um teste que corta fundo. Não é possível amar a Deus e viver em ódio. Não é possível adorar no domingo e amaldiçoar na segunda. Não é possível levantar mãos nos cultos e apontar dedos na vida. Esse é o diagnóstico da fé genuína. O amor não é opção, é evidência. Não é detalhe, é essência. O amor é o selo do discipulado, e sem ele, toda confissão se torna vã. João é direto. Quem não ama, não conhece a Deus. Por isso, amados, precisamos nos examinar, não de forma superficial, mas diante da luz do Espírito. Será que carregamos o amor que lança fora o medo? Será que nossas vidas testemunham mais confiança do que insegurança? Será que nossos relacionamentos refletem mais graça do que rancor? Porque a promessa é clara: permanecer no amor é permanecer em Deus. E permanecer em Deus é garantia de vida eterna. Esse é o caminho da vitória, não a vitória do mundo, mas a vitória do amor, que nunca falha. Amados, João nos conduz agora a uma aplicação prática e inevitável do amor de Deus manifestado. Ele não deixa espaço para discursos vazios. Ele declara:
Se alguém não ama a seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Aqui está a prova decisiva. O amor não é apenas vertical, é também horizontal. Não é apenas devoção invisível, é também prática visível. Esse verso é como uma espada que separa o verdadeiro do falso. Quantos hoje dizem amar a Deus, mas vivem em constante amargura contra o próximo? Quantos levantam cânticos ao céu, mas guardam rancor contra irmãos? João não suaviza. É impossível amar a Deus e odiar pessoas. O ódio é incompatível com a vida de quem nasceu de novo. Aqui percebemos algo essencial. O amor ao próximo é a prova concreta do amor a Deus. Não se trata de sentimentalismo, mas de obediência. Deus não pede que sintamos sempre emoções calorosas. Ele ordena que amemos em atitudes, em perdão, em cuidado. É uma obediência que muitas vezes confronta o ego, mas que testemunha a presença do Espírito. E João continua. Ora, este é o mandamento que dele temos. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não é sugestão, é mandamento. Não é conselho opcional, é ordem direta. Não há como separar amor a Deus e amor ao irmão. Eles são dois lados da mesma moeda espiritual. E aqui entra um confronto necessário. Muitas igrejas modernas falam de amor, mas vivem divisão. Pregam sobre unidade, mas alimentam facções. Cantam sobre perdão, mas mantêm disputas. João não reconheceria isso como cristianismo verdadeiro. Ele nos lembra, se o amor de Deus realmente habita em nós, ele se manifestará no modo como tratamos uns aos outros. Pense comigo, o que adianta professar fé em Cristo e tratar mal o irmão? O que adianta conhecer doutrinas, mas ignorar necessidades? O que adianta falar de santidade, mas viver em rancor, fofoca e rivalidade? Esse tipo de fé é apenas religião morta, porque a vida de Deus sempre se manifesta em amor. E esse amor não é superficial, não é apenas cordialidade, mas entrega. Não é apenas simpatia, mas sacrifício. Não é apenas palavras, mas obras. Amar, como João ensina, é estar disposto a perder para que o outro ganhe, é carregar a cruz no relacionamento diário, é perdoar quando a carne clama por vingança. E aqui está um ponto que precisamos compreender. Amar não significa tolerar o pecado, mas cuidar do pecador. Não significa aplaudir o erro, mas resgatar quem caiu. Não significa concordar com tudo, mas oferecer graça mesmo diante da falha. Esse é o amor de Deus manifestado em nós. E se perguntarmos, como é possível viver assim? João já respondeu. É pelo Espírito que nos foi dado. Não é pela força da carne, nem pela disciplina humana. É pela obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Ele gera paciência quando não temos, compaixão quando falhamos, misericórdia quando estamos cansados. Ele nos transforma em reflexos do amor de Deus. E o amor, amados, tem um poder transformador que vai além da nossa percepção. Ele não apenas edifica quem ama, mas também alcança quem é amado. O amor é testemunho. Muitos não lerão a Bíblia, mas lerão nossas vidas. Muitos não ouvirão sermões, mas observarão como tratamos uns aos outros. Foi isso que Jesus disse em João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o distintivo do discípulo verdadeiro. Não é a eloquência, nem os dons, nem as posições, mas o amor. Mas atenção, esse amor não é apenas para os que nos agradam, mas também para os difíceis, para os que falham, para os que nos ferem. É fácil amar quem pensa como nós, difícil é amar quem nos confronta. Mas é justamente aí que o amor de Deus se revela. João nos mostra que o amor é a prova de maturidade espiritual. Crianças espirituais brigam por coisas pequenas. Maduros espirituais aprendem a amar apesar das diferenças. E isso é obra do Espírito em nós. E há ainda um ponto final neste bloco. O amor é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4 declara: Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
mas a fé verdadeira sempre opera pelo amor. A vitória não está na violência, nem na força, mas na perseverança de um coração que ama. Assim, irmãos, precisamos examinar se realmente temos permanecido nesse amor. Será que temos vivido como filhos do amor de Deus? Será que temos refletido o amor que lança fora o medo? Será que temos testemunhado o amor que vence o ódio? Se não, hoje é o dia de voltar à essência. Hoje é o dia de pedir ao Espírito que reacenda em nós o amor verdadeiro. Não amor de aparência, mas amor de cruz. Não amor de conveniência, mas amor que permanece. Porque sem esse amor, toda a fé é vã, mas com ele, somos sinais vivos de que Deus habita em nós. Amados, ao encerrar esta reflexão sobre o amor de Deus manifestado, João nos leva ao coração da fé cristã. Ele já disse, Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João 4,9. Essas palavras não são apenas poesia, são a essência da vida cristã. E agora, no final, João nos confronta com uma verdade decisiva. Se realmente conhecemos o amor de Deus, precisamos permanecer nele até o fim. Não apenas sentir, mas viver. Não apenas declarar, mas praticar. Não apenas ouvir, mas testemunhar. Porque este é o maior perigo de nossa geração. Conhecer sobre o amor de Deus, mas não se deixar transformar por ele. Ter informação, mas não conversão. Ter emoção, mas não submissão. E João não aceita isso. Ele fala com clareza. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João 4,8. Pense na gravidade dessa afirmação. Não é apenas uma falta de maturidade, é a prova de que nunca houve novo nascimento, porque quem nasceu de Deus inevitavelmente ama. Esse amor não é teórico, é concreto. Ele se manifesta na forma como tratamos nossa família, nossos irmãos em Cristo, nossos inimigos e até os desconhecidos. Se o amor de Deus habita em nós, ele se torna visível. Se não, nossas palavras de fé são apenas ecos vazios. E aqui está o apelo de João. Permaneçam no amor. Não no amor do mundo, que é instável e interesseiro, mas no amor que procede de Deus, que é eterno e santo. Permaneçam no amor mesmo quando dói. Permaneçam no amor mesmo que não há reconhecimento. Permaneçam no amor mesmo que tudo em volta parece ódio. Porque é no amor que está a vitória final. E João reforça isso no final de sua carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa exortação parece desconectada, mas é profundamente ligada ao amor, porque todo ídolo é uma tentativa de substituir o amor de Deus por outra coisa. Todo ídolo é uma traição ao amor eterno. E só quem permanece no amor verdadeiro consegue resistir a esses falsos deuses. Vejam a beleza disso. Deus nos amou primeiro. Não esperou que fôssemos dignos. Não aguardou que estivéssemos prontos. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. E esse amor nos constrange. Não é um amor barato, mas um amor que custou sangue. Não é um amor superficial, mas um amor que atravessa o tempo e alcança a eternidade. E aqui está a grande aplicação para nós hoje. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar. Esse é o resumo, o chamado, a missão. Não há evangelho sem amor, não há vida cristã sem amor, não há salvação sem amor, porque o próprio evangelho é a revelação do amor de Deus em Cristo. Mas atenção, esse amor não é apenas afeto, é santidade, é cruz, é obediência. Muitos falam de amor hoje, mas é um amor distorcido que aceita o pecado, que ignora a verdade, que finge unidade sem confrontar o erro. Esse não é o amor de Deus, esse é apenas reflexo do mundo disfarçado.
O amor de Deus é diferente. Ele não mascara a verdade. Ele não ignora a santidade. Ele não sacrifica a justiça em nome da conveniência. Pelo contrário, o amor de Deus se manifesta justamente porque não abre mão da verdade. Ele é cheio de graça e cheio de verdade. E essa é a marca de quem permanece nele, viver a verdade em amor e amar sempre em verdade. Não há separação. Não há amor verdadeiro sem verdade, e não há verdade viva sem amor. Por isso, ao encerrar, precisamos fazer um autoexame profundo. Será que temos vivido esse amor? Será que temos refletido o caráter de Cristo em nossos relacionamentos? Será que temos amado de forma prática, perdoando, servindo, cuidando, pregando a verdade? Se não, este é o chamado de Deus para nós hoje. Ele não nos convida a tentar amar na força da carne, ele nos convida a permanecer nele, porque somente quem permanece em Deus consegue amar como Deus ama. E aqui está a promessa: quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Essa é a maior garantia da vida cristã. Não apenas que fomos salvos, mas que continuaremos sustentados até o fim. Não apenas que fomos amados, mas que continuaremos guardados para sempre. Assim, irmãos, não deixem que esse amor se torne apenas teoria. Vivam-no, testemunhem-no, guardem-se nele. Porque no fim, quando tudo passar, apenas 3 coisas permanecerão: fé, esperança e amor. E o maior é o amor. E João diria hoje a cada um de nós: filhinhos, permaneçam no amor do Pai, porque este amor é vida, é luz, é verdade, é eternidade. Que essa mensagem não seja apenas ouvida, mas vivida. Que não seja apenas palavras, mas transformação. Que não seja apenas emoção, mas decisão. Porque Deus é amor. E quem permanece nesse amor, permanece em Deus e Deus nele. E eu pergunto, você permanece nesse amor?